Olá, meus queridos irmãos, meus amigos, aqui é o pastor Salinas, estou mais uma vez com vocês para comentar alguma coisa acerca da palavra de Deus e também para aproveitar esse tempo no qual nós estamos em casa, né? Um tempo diferente, um tempo distinto. Normalmente a nossa vida tem outra dinâmica. De manhã cada um sai para o seu trabalho, para a escola, faculdade, etc., e pouco tempo nós passamos juntos em casa. De repente, Deus resolveu mudar as coisas, né? E resolveu então que todos nós ficaríamos na nossa casa. E aquilo que nós não fazíamos anteriormente devido à dinâmica da vida, de repente Deus resolveu nos colocar com tempo suficiente para nós nos comunicarmos entre nós, né? Marido, esposa, pais e filhos, muito pouco com os vizinhos, um tanto limitado, e as pessoas estão aproveitando esse tempo de muitas maneiras. Muitos aproveitam o tempo para resolverem as pendências e ajustarem a sua convivência no dia a dia. Outros se dedicam exclusivamente às redes sociais, o que, lamentavelmente, é uma pena, não é? Porque o tempo é precioso, ou seja, o dia que passa hoje não voltará mais. Portanto, nós precisamos aproveitar o dia de hoje para estarmos aproveitando a nossa vida, para crescermos, para desenvolvermos. E aqueles que conhecem a Cristo e aqueles que são chamados de evangélicos e cristãos, etc., não sei com quantos eu estou falando nesta hora, mas o meu desejo é que cada um de você que me ouve tenha aceitado a Cristo, conheça o Senhor e leve uma vida na sua presença. E eu queria comentar com vocês nesta hora sobre um versículo que está no livro de Mateus capítulo 5 e versículo 16, apenas um versículo. E este versículo, ele chama muito a atenção de nós como cristãos, de nós como crentes em Cristo Jesus, né? E diz assim, esta palavra, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu vou repetir. Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos separar este versículo em 3 partes, pois assim ele está. Primeiro, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Evidentemente que a palavra de Deus diz que Cristo é a luz do mundo, e quando nós recebemos Cristo na nossa vida, esta luz maravilhosa vem para a nossa vida. E o propósito de Deus vindo à nossa vida é que nós possamos resplandecer, refletir esta luz que é Cristo, né? E que produz na nossa vida mudanças para melhor. E aí nós estamos agora numa situação todos juntos em casa e você vê que interessante. A Bíblia diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A Bíblia não está falando que é somente das pessoas que estão fora, né? Das pessoas que não conhecem a Cristo, as pessoas que estão no nosso trabalho, na nossa faculdade, na condução, onde quer que nós estejamos. Mas especialmente dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E aí é mais difícil. Vocês concordam comigo que é mais difícil? Porque as pessoas com quem nós convivemos diariamente, elas nos conhecem de uma maneira tão próxima que os demais, os nossos vizinhos e outros não nos conhecem. E aí está o grande desafio. O desafio é que esta luz de Cristo, que é o próprio Cristo que está na nossa vida, possa resplandecer no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, na nossa maneira de falar. Nós que agora passamos um tempo, né, junto das pessoas que nós amamos, mas pessoas juntas trazem conflitos, né? No dia a dia, cada um tem a sua posição. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma situação complicada também na parte política, né? Ao invés de se juntarem para resolver as coisas do Brasil, parece que eles estão
se distanciando, um brigando com o outro. Mas cabe a nós, servos do Senhor, fazermos a nossa parte. Resplandecer essa luz maravilhosa de Cristo. Resplandecer a começar do nosso lar, da nossa casa, desse relacionamento tão próximo entre marido e mulher, pais e filhos. Depois, outra parte do versículo diz assim: para que vejam as vossas boas obras. Ora, é importante realmente que as pessoas vejam as nossas boas obras, mas nem sempre as nossas obras são muito boas. E existem determinadas coisas, algumas obras, alguns comportamentos que nós temos que nós sempre procuramos esconder. Evidentemente que para as pessoas nós passamos ou tentamos passar o nosso melhor. Mas a Bíblia Sagrada aqui fala nas boas obras que tem que ser uma constância, ou seja, se a luz de Cristo, se Cristo está em mim, eu preciso produzir frutos desta luz. E este fruto desta luz são as boas obras. E o que são as boas obras? As boas obras podem ser muita coisa. As boas obras podem ser nós desenvolvemos a paciência de ouvir, tomar cuidado no falar, nos preocupar com a necessidade do outro, porque às vezes quando se fala na necessidade do próximo, muitas pessoas entendem que o próximo está lá na rua, é o vizinho, etc. Existem os nossos próximos, mais próximos, que é o caso marido e esposa e filhos, né? E dentro do nosso lar, e aonde nós estivermos, e principalmente dentro dos nossos lares, nós precisamos desenvolver estas boas obras, porque elas são agradáveis a Deus. E não só agradáveis a Deus, porque concluindo o versículo diz assim: e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que significa isso? Se eu não permitir que a luz de Cristo resplandeça através da minha vida, de maneira que eu produza boas obras, aqueles que me olham, aqueles que me observam, aqueles que vivem comigo, que ideia eles terão de mim? Que tipo de crente eu sou? Que tipo de servo eu sou? Eu produzo boas obras? Eu tenho frutos bons? Que tipos são os frutos que eu produzo? É, na verdade, muito fácil nós parecermos ao mundo, às outras pessoas, que nós somos bons, porque normalmente sempre nos preocupamos em mostrar o melhor. Mas este melhor da nossa vida tem que começar a partir do nosso lar, para que a minha esposa, que me vê, me acompanha, glorifique a Deus pelas minhas boas obras, para que o seu esposo glorifique a Deus pelas boas obras da sua esposa, para que os filhos vejam nos seus pais as boas obras, mesmo, irmãos queridos e amigos que me ouvem, que tudo negue as circunstâncias. Existe uma palavra que o servo de Deus diz assim: olha, mesmo que não hajam vacas no curral, mesmo que o fruto da oliveira minta, enfim, mesmo que haja uma situação complicadíssima como nós vivemos hoje, se eu tenho Cristo na minha vida, eu resplandeço esta luz maravilhosa de Cristo. E de que maneira? Com boas obras. E assim fazendo, tanto os que estão em casa, que são os meus familiares, quanto aqueles que estão fora, glorificarão a Deus, que é o nosso Pai que está nos céus. Só em ver, só em observar como eu me comporto diante da situação e diante das circunstâncias. Não quero dizer que nós tenhamos que ser super-homem e super-mulher, nada disso. Mas quando nós olhamos para a situação com fé, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, ou que sonhamos, com certeza nós vamos produzir boas obras. E Deus se agrada. E as pessoas que nos acompanham, a começar pelos nossos familiares, darão testemunho de que nós somos de verdade servos de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que esta palavra não seja uma palavra de repreensão, de sofrimento, mas uma palavra de reflexão, que apesar de tudo,
Deus está na minha vida. E se Deus, e se Cristo está na minha vida, eu vou brilhar, eu vou irradiar esta luz. Vamos orar. Pai querido, eu louvo o teu santo nome. Te agradeço por este tempo de meditação da tua palavra e suplico a ti, Espírito Santo, que tu estejas falando melhor a cada coração, a cada família, a cada pessoa que me ouve, crente ou não, aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Saiba que Cristo é luz e quando nós recebemos esta luz na nossa vida, nós passamos a ser brilhantes, nós passamos a irradiar esta luz. Deus querido, ajuda que o meu irmão, que a minha irmã, moço e moça, aqueles que me ouvem nesta hora, também sejam tocados por esta palavra e que esta luz gloriosa do teu Santo Espírito, esta luz de Cristo Jesus, possa invadir o nosso ser, a nossa vida, de tal maneira que nós possamos resplandecer esta luz através dos nossos gestos, através das nossas ações, através da nossa fala, através do nosso comportamento. Tudo aquilo que fizermos, seja, Senhor, brilhante, represente a Cristo na nossa vida. Deus nos dá a tua presença, cura toda enfermidade. Aquele meu irmão que está preocupado, Senhor, com a situação, abre porta, cria uma circunstância para abençoar cada um dos teus filhos. Aqueles que estão enfermos, Senhor, cura toda enfermidade. Aqueles que estão preocupados, Senhor, ajuda os teus filhos para que caminhem confiando em ti, pois a tua palavra diz que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, certamente toda a vossa preocupação, porque ele, o nosso Deus, tem cuidado de vós. Senhor, que a tua paz maravilhosa, que a tua graça continue na nossa vida, no nosso coração, e que nós possamos resplandecer a tua luz, e que nós possamos ser luz onde nós estivermos, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa faculdade, onde na rua, no trânsito, a tua luz maravilhosa possa ser resplandecer através da nossa vida. Ó Deus, eu oro a ti e te agradeço por este tempo abençoado da tua palavra, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Querido amigo, querido irmão, até a próxima, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe e que Deus dê a cada um de nós a vitória, a bênção, o favor que nós estamos desejando. A graça do Senhor esteja com cada um de nós. A paz do Senhor Jesus. Tem lugar em minha casa, se quiser. Já bateu em tantas portas que nem sei, ó Rei dos Reis. Mestre, não pensei que fosse a casa de um plebeu, ainda mais alguém humilde como eu, ó grande Rei. Já que veio é bem-vindo em meu viver, faça sua esta casa, ó meu Rei, e a força santa, 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 santa e santo eu serei, grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em eu fui uma casa onde muita coisa entrou. Só eu sei o quanto o coração chorou, mas Deus mudou. Quando permiti que Ele entrasse em meu viver, fiz mudanças que jamais imaginei realizar. Minha casa é minha vida e dei pra Deus. Ó Senhor, como quiser, vem transformar e a faça sua
Graça e paz aos amados irmãos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 54, que diz assim: Então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe, e tendo eles acendido fogo no meio do pátio, e havendo sentado à roda, sentou-se também Pedro entre eles. E uma criada, vendo sentado ao lume, ou seja, ao redor do fogo, fixou os olhos nele e disse: Esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não conheço. Daí a pouco outro viu e disse: Tu também és um dele. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmava, dizendo: Certamente esse também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. Imediatamente, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E havendo saído, chorou amargamente. Essa passagem também encontramos no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de João. Todos os 4 evangelhos citam essa passagem bíblica da negação em que Pedro negou a Jesus Cristo. Bom, vemos nessa passagem, Pedro havia prometido ao Senhor que jamais o negaria, que jamais o abandonaria. Mas aqui, nós vemos aqui em que Pedro não conseguiu cumprir aquilo que prometera ao Senhor. Nós vemos aí em Mateus, no capítulo 26, no versículo 35, Pedro diz assim: Respondeu Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum o negarei. E a Bíblia acrescenta: e o mesmo disseram todos os discípulos, ou seja, todos negaram a Jesus Cristo. Não somente Pedro, mas também todos os outros discípulos disseram que não o negariam, mas não foi o que aconteceu. Eles acabaram negando, acabaram abandonando Jesus Cristo. Bom, o que vemos nessa passagem é que todos nós, como discípulos de Cristo, nós também às vezes cometemos também uma falha, assim como Pedro cometeu em negar ao Senhor. Mas o que é interessante é que quando o Senhor Jesus nos chamou, o Senhor Jesus nos escolheu, Ele sabia, Ele conhecia, Ele conhece a nossa condição de discípulo, né? Ele sabia como somos. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4 que Jesus escolheu Pedro, Jesus escolheu os outros discípulos e Jesus falou: Farei de vocês pescadores de homens, né? Eles eram pescadores. E Jesus falou que o transformaria em pescadores de homens. Jesus sabia da condição de cada um deles. Jesus sabe da condição de cada um de nós, da condição em que Ele nos escolheu, em que Ele nos chamou, né, para esse propósito maior, né, para Ele nos fez essa promessa de vida eterna, mas Ele conhece a nossa condição de pecador. E o que nós vemos aqui em Marcos, no capítulo 16, é que quando Jesus ressuscitou, quando Ele foi elevado aos céus, a Bíblia diz que as 2 mulheres foram aos sepulcros, as mulheres foram aos sepulcros e não encontraram Jesus. E o anjo encontrou as mulheres e mandou avisar a Pedro. Por quê? Porque Jesus sabia da condição em que Pedro se encontrava naquele momento, por ter negado, por ter ficado triste, e o seu coração estava quebrantado diante de Deus, de ter negado ao Senhor. A Bíblia diz lá em Marcos 16, versículo 7, que o anjo disse assim: Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali vereis como ele vos disse. Ou seja, o Senhor manda avisar a Pedro que iria se manifestar a ele, que ia aparecer a eles
lá na Galileia, porque ele sabia da condição em que Pedro se encontrava, da condição do coração de Pedro. Nós vimos também no capítulo 20 de João, que Pedro, quando soube que o mestre tinha ressuscitado, ele correu ao sepulcro junto com João, e ele foi ao sepulcro desesperadamente para ver realmente o que tinha acontecido, porque o coração de Pedro almejava encontrar o mestre, almejava vê-lo depois de tê-lo negado. Então, é esse o coração do discípulo de Jesus quando erra, quando se afasta do Senhor. O coração dele almeja encontrá-lo, almeja estar perto, almeja o arrependimento e estar novamente em comunhão com o Senhor. Foi o que aconteceu com Pedro no capítulo 20 do Evangelho de João. E nós vimos aqui que Pedro, ele estava na negação dele. 3 vezes ele disse que não conhecia o Mestre, que não sabia quem era este homem, porque o seu coração naquele momento estava com medo, o seu coração naquele momento, por um instante, ele esqueceu de todas as palavras do Mestre. E é isso que às vezes acontece nas nossas vidas. Às vezes esquecemos que temos um Mestre, que temos um Senhor sobre a nossa vida, que conduz as nossas vidas. E às vezes, esquecendo disso, nós esquecemos que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, e que Ele nos chamou de uma condição em que nós não podíamos, e que nós não, em momento algum, estarmos na Tua presença. Mas Ele, conhecendo a nossa condição de pecador, a nossa condição de estarmos longe, nos chamou para perto. A Bíblia diz que em Romanos capítulo 5, que Deus nos amou, né? Deus prova o seu amor para conosco, em que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo morreu sabendo da nossa condição de pecador, da nossa condição de estar longe dele, de cometermos atos que não o agrada, mas mesmo assim Ele nos amou, Ele nos chamou para a sua presença, mesmo sabendo da nossa condição, mesmo sabendo que nós somos pecadores e que nós erramos, mas a Bíblia nos diz que o certo que nós devemos fazer é assim como Pedro. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente depois que ele caiu em si e viu que tinha negado ao Senhor. Uma condição de cada um de nós devemos estar diante de Deus é quando reconhecemos o nosso pecado e chorarmos amargamente pelo nosso pecado, não somente aquele choro que produz tristeza, mas aquele choro que produz arrependimento. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, diz assim: meu filhinho, vos escrevo essas coisas para que não pequei, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com Cristo, para com o Pai, Jesus Cristo justo. João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado, e esse advogado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É o Senhor que nos perdoa, é o Senhor que nos redime dos nossos pecados. O salmista no Salmo 51 diz que, ele diz assim, que o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não despreza. Ó Deus, devemos quebrantar o nosso coração diante de Deus, reconhecer que erramos, reconhecer que pecamos e se curvar diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que quer nos conceder o arrependimento, que quer nos conceder uma nova vida, quer concedermos vida nova diante do Senhor, de não se embrutecermos diante do pecado, diante daquilo que nos afasta de Deus. Nós vemos em Pedro, a condição de Pedro negou o Senhor, mas em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, Pedro fez uma grande pregação, muitas almas se converteram, mas o Espírito Santo conduzia a vida de Pedro e muitas vidas se prostravam aos pés do Senhor. E a Bíblia diz que, ouvindo ele a pregação do Pedro, o seu coração se compungiram, ou seja, o seu coração se quebrantaram diante da palavra
palavra de Deus. E aí perguntaram ao apóstolo Pedro: o que faremos, irmãos? Então Pedro lhe respondeu: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí o apóstolo Pedro começou a pregar o arrependimento, começou a pregar que se convertesse ao Senhor, e Pedro continuou ensinando que deveriam arrepender e entregar a vida ao Senhor Jesus. E é assim que acontece quando nós reconhecemos a nossa vida e a nossa condição diante de Deus, condição de discípulos, que nós somos uma nova criatura, mesmo errando, mesmo negando ao Senhor Jesus em algumas atitudes, devemos nos prostrar aos pés do Senhor, pedirmos perdão, pedir a Ele que nos conceda que nós andemos na sua presença, que Ele nos conceda que nós andemos em santificação debaixo da sua palavra. E a Bíblia fala também, 1 Pedro capítulo 2, o próprio apóstolo Pedro dizendo que agora nós somos uma nova criatura em Jesus, que agora nós somos pedras vivas. Ele fala no versículo 4, 1 Pedro 2, 4, e chegando vós para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aqui ele está falando de Jesus, mas também vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para seres sacerdotes santos, assim de oferecer sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Aqui Pedro fala que Jesus Cristo é a pedra principal e nós somos pedras vivas, edificando esse edifício. Hoje vivemos uns dias difíceis em que muitos não podem ir à igreja, muitos não podem ir ao templo, mas aqui Pedro está falando que nós somos o templo, nós somos as pedras vivas, pedras que não são pedras mortas, mas vivas, ou seja, somos templos do Senhor Jesus. Nós somos templos edificados sobre essa estrutura, sobre essa coluna que é o Senhor Jesus, que não dá como para uma construção ela se sustentar de pé, se não for as suas colunas, se não for a base da sustentação. Jesus Cristo é a base de a vida de todo cristão. Todo cristão tem que ser edificado sobre essa estrutura, sobre essa coluna que é Jesus Cristo. O próprio Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, ele fala que o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha, ou seja, sobre esta coluna, sobre ele, sobre Jesus Cristo. Então todos nós que somos discípulos devemos construir a nossa vida sobre esta base que é Jesus Cristo. Muitos ficam dependentes dos lugares, dos templos, dos lugares e que são construídos por homens, mas aqui Pedro está dizendo que nós somos esses templos. Lá Paulo já fala em 1 Coríntios 3, ele fala que 3,16, que nós somos templos do Espírito Santo, morada de Deus. Nós somos onde quer que estejamos, nós somos essa casa viva de Deus. Pedro nos ensina isso, que nós somos o templo do Senhor Jesus Cristo, e ele fala aqui que agora nós somos de Cristo. Ele fala, mas vós, 1 Pedro 2,9, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora tendes alcançado. Pedro nos lembra de uma condição que nós não estávamos, que nós não éramos, mas que agora nós somos. Ele fala que somos sacerdócio real, aleluia, que nós somos nação santa, que nós somos povo adquirido, que ele fala que nós somos chamados para anunciar as grandezas daqueles que chamou-nos das trevas. Nós éramos trevas, mas ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Agora somos luz no Senhor. E ele fala também, vós que outrora não eres povo e agora sois povo de Deus. Ele fala que antes nós não fazíamos parte da família de Deus, mas agora nós fazemos parte dessa família maravilhosa que é a família do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala, vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Alcancemos misericórdias. Nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus, Ele nos alcançou. Mas durante toda a nossa caminhada com Deus, quando nós somos convertidos ao Senhor
Senhor, nós o juramos, nós confessamos e dissemos que não iremos errar, que nós iríamos sermos fiéis ao Senhor, mas ao longo da caminhada muitas coisas acontecem que nos entristecem, muitas vezes nos afastam, nos desanima e muitas vezes nós ficamos ali angustiados e pensamos até que Jesus não está conosco, que Ele nos abandonou, mas a Bíblia diz que Satanás é um acusador, que ele nos acusa. Em Apocalipse capítulo 12, verso 10, a Bíblia diz que Satanás, ele é o acusador de nossos irmãos e que ele nos acusa dia e de noite diante do nosso Deus. Ele é aquele que nos acusa e Ele é aquele que oferece aqueles pratos, aquelas coisas que não agrada a Deus. E depois que nós o aceitamos, Ele nos acusa, dizendo que Deus não é mais o nosso Pai, que nós não somos mais dignos de estarmos na Sua presença, que nós não somos mais dignos de buscá-lo, de orar, mas o Senhor é o nosso Pai, é Ele que é o nosso advogado, é o Senhor que cuida das nossas vidas. A Bíblia diz em Romanos 8 que nós seremos acusados e que nós seremos condenados pelos outros e que nós seremos condenados por nós mesmos. Muitas vezes nós mesmos nos condenamos e nos achamos indignos de estarmos na presença do nosso Senhor. Mas a Bíblia diz em Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem pode te condenar? Quem pode me condenar? Quem pode nos afastar da presença de Deus? Quem pode nos tornar injustos? Porque quem nos torna justo é o nosso Deus. A Bíblia diz lá no versículo 34 de Romanos 8, quem nos condenará? Cristo é quem morreu por nós, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A Bíblia diz que nada pode nos separar de Cristo. O que vai nos separarmos da presença de Deus, de estarmos com Ele? Em Romanos 8:35, a Bíblia diz que Ele nos separará do amor de Cristo, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou perigo, a espada. A Bíblia diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouros, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nada que possa nos separar de Cristo, não há nada que nos possa separar dele. Eu sei que você tem vivido isso, eu sei que eu tenho vivido isso muito na minha vida. Quantas e quantas vezes nos achamos que estamos longe do Senhor, quantas vezes achamos que o Senhor se esqueceu de nós, muitas vezes negligenciamos da oração, negligenciamos na leitura da palavra, negligenciamos em obedecer ao Senhor, mas o Espírito Santo de Deus vem sobre as nossas vidas, Ele nos convence, Ele nos mostra que somos de Deus, Ele nos mostra, nos aponta a Cristo, como falou o próprio Jesus, o Espírito Santo me glorificará, e Ele nos mostra que nós somos servos do Senhor, Ele nos mostra a direção, Ele nos mostra por onde devemos andar. É assim que o Senhor faz nas nossas vidas, é assim que o Espírito Santo conduz as nossas vidas. Aleluia! Muitas vezes somos condenados por outras pessoas que dizem que não servimos mais ao Senhor, muitas vezes somos condenados pelo nosso próprio coração, que às vezes diz, você não serve a Deus, porque o pecado é aquilo que faz com que nós venhamos esfriar na nossa fé e nos afastar de Deus. Mas em 1 João 3:20 a Bíblia nos diz que, porque se o nosso coração nos condena, maior do que o nosso coração, que é Deus que conhece todas as coisas. Mesmo que o seu coração te condene, Jesus é maior do que qualquer coisa, é Ele que conhece todas as coisas, é Ele que conhece o seu coração, Ele que sabe quem você é, foi Ele que te escolheu, mesmo sabendo das suas debilidades, mesmo sabendo quem você é. Ele conhece você, Ele me conhece, por isso Ele nos escolheu, por isso que Ele nos chamou para estarmos na tua presença. 1 Pedro capítulo 5, a Bíblia diz no versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meu irmão, minha irmã, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de mim, nos momentos difíceis, nos momentos que nós achávamos que não tínhamos solução, que nada ia dar certo. Nós vemos a mão de Deus ali cuidando de nós, Senhor, cuidando, nos sustentando, quando nós achamos que a nossa fé já não existe mais. Nós vemos ali o Espírito
Espírito Santo nos conduzindo a Cristo. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz: porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tudo que o inimigo quer é tirar a nossa fé em Cristo Jesus, é apagar a nossa fé, a chama da fé em Cristo Jesus. Mas essa fé que o Senhor nos deu é uma fé que nos leva à vida eterna, é uma fé que nos leva ao céu. Em 1 João 2,25, a Bíblia diz que essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A promessa que o Senhor nos fez foi de um lugar no céu, foi um lugar na eternidade. Em Colossenses 3, a Bíblia diz que nós já ressuscitamos com Cristo, e se ressuscitamos, busquemos as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aleluia, somos servos do Senhor. Aí devemos olhar para o Senhor, e fazermos como Pedro, não somente ficarmos prostrados sobre o nosso erro, mas se levantarmos, confessarmos ao Senhor e seguirmos em frente para essa caminhada com Cristo. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos lançarmos a nossa vida, toda a nossa ansiedade, toda a nossa vida diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem cuidado das nossas vidas, porque Ele tem nos sustentado, aleluia, e nossa vida está diante dEle, aleluia, louvado seja o nosso Senhor. E meditando no capítulo que nós lemos aqui, capítulo 22, no versículo 61, a Bíblia diz que, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra que o Senhor lhe havia dito. Quando nós olhamos, quando o Senhor olha para nós, quando o Senhor olha para nós, nós nos lembramos, Ele nos faz lembrar do que somos, Ele nos faz lembrar que nós erramos, Ele nos faz lembrar que somos fracos e que somos totalmente dependentes dEle. Nossa vida está nas mãos dEle, e nós dependemos somente dEle, e que Ele é o que é forte, e é aquele que conduz as nossas vidas. O Senhor está olhando para nós, o Senhor está nos convidando para uma vida mais íntima com Ele, o Senhor está nos convidando para estarmos mais perto dEle, através da Sua palavra, através de uma vida de inteira comunhão com o Senhor. De que você tem buscado ter comunhão, busque ter comunhão com o Senhor, estar mais perto do Senhor, através da leitura da Sua palavra, através da oração, através de uma vida santa, viver em santificação na presença do nosso Deus, porque a palavra de Deus nos diz em Mateus 25 que Deus voltará e Ele levará as virgens prudentes, aquelas que tiver azeite nas suas lamparinas e tiver também azeite de reservas. Busquemos ao Senhor, busquemos estar perto do Senhor nesses dias difíceis, nesses dias que parece que as lutas não vão cessar, mas muito mais sofrer os nossos irmãos no início da caminhada. Muitos eram torturados, muitos eram mortos, muitos eram jogados nas covas dos leões, mas ali eles glorificavam a Deus, eles adoravam ao Senhor, eles não negavam ao Senhor, mas eles adoravam e morriam glorificando, aleluia, e adorando o nome do Senhor. Que nós possamos viver esta fé avivada no nosso coração. Entendemos que somos discípulos, como o próprio Jesus falou. O discípulo não é maior do que o seu mestre, mas aquele que for perfeito será como o seu mestre. Que nós possamos aprender a cada dia com Jesus, aos passos de Jesus, aos pés de Jesus, através da Sua palavra. Que essa palavra venha aquecer e fortalecer a sua fé, o seu coração. Que o Espírito Santo te faça entender que nós negamos sim ao Senhor, que muitas vezes nós pecamos, nós erramos, mas o discípulo não fica prostrado diante do pecado, diante das dificuldades, diante dos problemas, mas ele se levanta, aleluia, aleluia. Ele ouve a voz do Espírito Santo e ele levanta para andar uma vida em santidade com o Senhor, aleluia. Ele procura, assim como Pedro, como negou o Senhor, o seu coração almejava encontrar o Mestre e estar de novo na Sua presença. Que o nosso coração venha almejar, e cada vez que nós erramos ou fizermos algo que não agrada ao Senhor, que o nosso coração venha almejar estar aos pés do Senhor, com o coração quebrantado e contrito diante de Deus, entendermos que Ele
que Ele é a nossa luz, que Ele é a nossa salvação, que Ele é a nossa esperança, que essa palavra aqueça o nosso coração, que o nosso coração viva de fé em fé, porque a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé, e se ele retroceder, o nosso Deus não tem prazer nele. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meditando em minha vida, percebi que sem Jesus não sou ninguém. Meu amigo incomparável, minha fonte inesgotável de amor. Quando sinto sua ausência, vejo logo a diferença sem razão. Não vou nunca me afastar, o caminho é Jesus, outro não há. Pra onde irei eu? Se Jesus é o caminho, pra onde irei eu? Pois sem Ele estou sozinho, pra onde irei eu? Sem Deus, pra onde irei eu? Se Jesus é o caminho, pra onde irei eu? Pois sem Ele estou sozinho, pra onde irei eu? Sem Deus. Se você está perdido, ouça agora, meu amigo, o que vou dizer. Eu também já fui assim, meu caminho era ruim, sem direção. Um caminho tão macabro, tudo era tão errado sem Jesus. Mas agora é diferente, Ele está em minha frente, é meu Senhor. Pra onde irei eu? Se Jesus é o caminho, pra onde irei eu? Pois sem Ele estou sozinho, pra onde irei eu? Sem Deus, pra onde irei eu? Se Jesus é o caminho, pra onde irei eu? Pois sem Ele estou sozinho, pra onde irei eu? Sem Deus, pra onde irei eu? Se Jesus é o caminho, pra onde irei eu? Escondi tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua palavra